falar sobre documentos arquivísticos e a experiência que ela está tendo com o projeto de Santa Maria. Ela vai nos falar sobre isso, algumas informações também, né, sobre o perfil dela. Ela é arquivista, ela é bacharel também em arquivologia e mestre em patrimônio cultural. Trabalha em vários projetos e também na parte de grupo de pesquisa, né, de estudos sobre cultura, representação e informação digitais. Ela ministra vários cursos, eu tive a oportunidade de participar de um dos cursos muito bom sobre o software Hackathon. E a pesquisa que ela realiza, né, basicamente com muitas coisas orientadas para a documentação digital, os documentos digitais. Então, vamos começar então. Neiva, muito obrigado. Você tem 30 minutos para nos contar a sua experiência sobre a preservação de documentos arquivísticos. Ok? Oi, Miguel, boa tarde a todos, bem-vindos para mais um debate, né, dessa promoção da rede caminhante. É bem interessante esse momento de compartilhar nossos conhecimentos. Eu trago para vocês hoje uma experiência que a Universidade Federal de Santa Maria está tendo com a aplicação de requisitos e normas arquivísticas internacionais na gestão arquivística, visando a preservação dos documentos com garantia de autenticidade, veracidade e contextualidade para acesso futuro. Então, eu organizei a apresentação em dois momentos. A gente vai ver assim, um aspecto geral, básico, a estrutura de como que nós desenvolvemos e desenhamos o projeto, os referenciais teóricos que nós estamos adotando e as ações que nós entendemos que são básicas e que vão garantir todo uma organização, o vínculo arquivístico entre os documentos, a presunção de autenticidade no futuro, quando esses documentos serão consultados para reutilização, para uma comprovação de direitos, enfim, uma série de ações que pode vir a acontecer. E nós vamos utilizar, na segunda parte também, eu elegi um documento, um caso, onde nós vamos ver um pouco mais técnico, né, um pouco mais na prática, o que a gente está desenhando e prevendo para a gestão arquivística dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Assim, em aspectos bem gerais, né, esse projeto, nós chamamos ele de projeto de informatização da gestão, preservação e acesso aos documentos arquivísticos, e ele visa basicamente isso, informatizar a gestão, a preservação e o acesso. Para que a gente coloque em prática os requisitos, para que a gente realmente faça a informatização dessa gestão, nós precisamos ter um programa de gestão dos arquivísticos. Então, a universidade já tem uma característica de um departamento de arquivo geral, que contempla um grupo de arquivistas que já há alguns anos vem trabalhando na execução de ações de gestão. Nós temos algumas normativas já que nos direcionam em relação às práticas que devem ser executadas dentro da instituição. E o diferencial desse projeto foi estreitar relações basicamente dentro de processamento de dados, o nosso CPD. Porque a ferramenta, o próprio sistema de informações que a universidade já possui e a necessidade do documento digital, dessa dinamicidade de troca de informações, ela precisa muito de ter os fazeres tecnológicos em consonância com os requisitos arquivísticos. Então, esse projeto ele fez basicamente essa costura entre esses dois setores, o centro de arquivo geral e o centro de processamento de dados. Então, o desafio todo que nós temos é para que o CPD continue desenvolvendo ferramentas e funcionalidades dentro do sistema
empregos, do Sistema de Informações da UFSM, porém agora observando os requisitos e modelos e a legislação federal brasileira no que se refere às questões arquivísticas, né? Hoje nós temos a comissão por 3 servidores arquivistas lotados no Departamento de Arquivo Geral, nós temos 3 analistas de TI, que são lotados no CPD, temos a participação de uma bibliotecária e de 2 administradores, 2 administradoras. Nós temos uma colega da Proplan e uma da Pró-Reitoria de Planejamento e uma colega da Pró-Reitoria de Administração, que nos dão toda um amparo no que se refere às questões legais, administrativas da instituição, né, mas também para facilitar a execução das nossas propostas. Então, eu não vou me estender muito, caso alguém depois queira mais detalhes, a gente pode discutir amplamente isso aqui na parte do questionamento. Bom, eu não sabia exatamente qual é que seria o nosso público. Eu acho que é importante a gente trazer assim, alguns conceitos basilares do nosso trabalho. Para quem não é da área arquivística, é importante deixar bem claro que todas as nossas ações, elas são aplicadas ao documento, né? Então, o nosso conceito de documento é uma informação que esteja fixada em um suporte, e que essa informação no suporte, ela é indivisível, e esse todo indivisível é o documento que é o objeto do nosso trabalho. Nós temos também o conceito de documento eletrônico, quando eu vou ter uma informação codificada de forma analógica ou em dígitos binários e vai necessitar de um equipamento eletrônico para fazer a sua leitura. Então, eu vou ter, por exemplo, como documento eletrônico, uma fita cassete, eu posso ter um CD, posso ter um vídeo, né, um programa de TV, por exemplo. Para documento arquivístico, qual é a diferença? Nós vamos entender o documento arquivístico como um conjunto de documentos que está de alguma forma relacionado, onde um complementa o de outro, né? Então, são documentos produzidos, elaborados ou recebidos no exercício de uma atividade prática de uma instituição ou de uma pessoa, e que é resultado das atividades, do conjunto de atividades que essas pessoas estão desenvolvendo. E o documento arquivístico, ele de alguma forma, em algum momento, ele pode ter um valor social, né, para garantir os direitos do cidadão, um benefício, ou mesmo uma referência histórica, ter elementos para no futuro poder realizar um histórico, enfim, referenciar ações que passaram para que também possam ser utilizados para a tomada de decisões. Hoje, na universidade, nós temos bastante procura de documentos produzidos há vários anos atrás para embasar decisões que precisam ser tomadas hoje. Então, isso é uma situação que é característica do documento arquivístico. O documento arquivístico digital é aquele documento arquivístico, porém, a informação fixa em um suporte, a informação ela é binária, né? Você tem códigos 0, 0 e 1 fixados num dispositivo e que vai me dar, então, a característica de forma fixa e conteúdo estável para aquilo que eu vou chamar de documento arquivístico digital. E é isso que a gente quer. A gente quer, aos poucos, transformando, ou criando, né, ou preparando as informações para que a universidade realmente produza o documento arquivístico digital e que esse documento é o objeto de trabalho de gestão arquivística, que a gente vai trabalhar toda a produção desse documento
desenvolvimento, a gestão desse documento, a preservação e o acesso futuro. Os pilares assim, legais, né, as principais normativas que estão nos amparando e que nos afetam diretamente, basicamente a Constituição Federal, no que se refere ao direito de informação do cidadão. Nós temos a Lei 8.159, que é a lei que nós chamamos de Lei do Arquivo, que ela deixa claro que é dever do poder público realizar a gestão, a preservação e garantir o acesso aos documentos arquivísticos. E até o Código Penal brasileiro também, ele coloca ali uma pena de até 4 anos, se não me engano, para perder ou destruir documentação pública. Né? Nós temos a lei, uma lei complementar, a lei número 131 de 2009, que trata da questão da execução orçamentária e financeira da União. Então, de alguma forma, nós precisamos garantir que os nossos documentos sejam disponíveis em tempo real, né, para que se atenda essa lei. A Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Ok? Eu vou continuar, ok? Tudo bem? Nós temos a lei, nós estávamos falando da Lei de Acesso à Informação, né, que nos dá todo um amparo para divulgar as informações públicas e que ela está sendo bastante importante para dar visibilidade também para os arquivos, para os documentos arquivísticos. Ainda eu acho que é bem importante nós falar nessa número 8.539, que é recente, que é do ano passado, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo, PEN, que estava previsto para iniciar em outubro de 2017, mas que vai ficar agora para 2018, mas enfim. Só para a gente citar algumas normas que são importantes, dentre outras, né? Nós temos várias outras normas e legislações públicas e arquivísticas que nos dão amparo na realização desse trabalho. Eu trago aqui também, a título de referencial teórico que nós estamos utilizando, uma figura que o professor Daniel Flores utiliza bastante também nas apresentações que ele faz sobre preservação digital, que mostra um conceito de arquivo, ou melhor, a teoria das 3 idades do arquivo, onde nós temos a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. Esse conceito de arquivo também ele é adotado pela universidade. Nós temos a documentação que é produzida no exercício de uma atividade que é usada para um fim administrativo, que nós dizemos então que ela está na primeira idade, que é a fase corrente. Quando cessa esse uso administrativo, mas a gente ainda precisa utilizar essa informação para um uso informativo, para uma consulta, ou por algum valor possa ter ainda por um prazo legal, eu digo que essa informação está na sua segunda idade, ela está na fase intermediária. E existe aí um momento de uma decisão, é a destinação final, onde vai ser definido se essa documentação, se esse documento vai ser recolhido para uma guarda permanente, histórica, ou ele será eliminado de acordo com prazos legais, de acordo com tempos legais estabelecidos pelo órgão competente. Existe uma tabela, uma ferramenta bastante utilizada na área arquivística, que é o Código de Classificação e a tabela de temporalidade para as atividades fim e atividade meio dos órgãos públicos, né? Então, também é o nosso referencial bastante utilizado. Mas, quando a gente vê aqui nessa imagem
a figurinha em verde, que está mostrando aqui a gestão Arquivnet, que é realizada por um sistema de gestão arquivística de documentos no CIGAD, é aqui que nós enxergamos o nosso sistema de informações. O sistema de informações para o ensino é o SI, que é o sistema que a universidade utiliza e que nós adotamos como que nós não iremos mudar do sistema. Esse será o nosso sistema e nós estamos trabalhando para que ele incorpore os requisitos para que ele tenha realmente as características de um CIGAD. A documentação ficará armazenada num repositório, num storage ou num ambiente específico, quando a documentação está nessas duas primeiras idades. E quando é uma documentação recolhida para a fase permanente, como a gente vê aqui no rosinha, é um ambiente imexível, assim que nós podemos dizer. É um ambiente onde que o documento que é de guarda permanente entrar nesse repositório, ele nunca será eliminado, só entra nesse ambiente a documentação que realmente foi designada como guarda permanente. Nós temos, assim, para ilustrar o que está no projeto, a gente fazer aqui um resumo do que está no projeto, todo o acesso, né, só será possível eu ter acesso aos documentos, ou melhor, o acesso de qualidade aos documentos será consequência de toda a aplicação de políticas e normas da legislação brasileira, no que se refere à gestão arquivística, à segurança de informação, à preservação digital, tudo isso aplicado no nosso sistema de gestão arquivística de documentos e que vai garantir uma transferência para o repositório arquivístico, mantendo uma custódia sem ruptura. Então, esse assim para desenhar o conceito do nosso projeto. Eu falei antes, então, que a gente vai aplicar os requisitos do EARC Brasil para que o nosso sistema de informações para o ensino se incorpore e possa ser chamado de um CIGAD, né? Então, nós teremos ali um sistema de informações de ensino integrado à gestão arquivística de documentos. Eu vou passar mais rapidinho essa parte aqui, porque eu já estou vendo que o horário está apertado. Mas só para fechar a parte conceitual, no que se refere à preservação digital, nosso referencial básico é a resolução número 39 do CONARC, que traz as diretrizes que um repositório deve ter para que ele seja um repositório arquivístico digital confiável, um RDCA. Nós já sabemos, nós já definimos que nós utilizaremos o software Arquivemática, ou Arquivnética, para o repositório digital da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos aqui uma resolução, a resolução número 7 do CONARC, que fala das diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, né? Então, a gente também é um referencial teórico bastante importante, e que dá o destaque aqui, qual é o diferencial? É para que se possa manter a cadeia ininterrupta de custódia. E quando eu transferir os meus documentos e todo o conjunto de metadados do CIGAD para o repositório, eu leve junto todo o mapeamento de todas as ações que esse documento possui no sistema de gestão. Nós temos... quando a gente fala de vamos preservar os documentos, o que nós vamos preservar, né? O software, o Arquivnética, ele tem ele está de acordo com a ISO-IEC, né? Então, ele vai aplicar as estratégias de preservação. Nosso foco é preservar o nível conceitual. A gente está usando aqui uma figura que o Miguel Ferreira traz,
ele faz uma dissecação de como que é o objeto digital. Nós temos a informação em si, né, que é o nível conceitual, que é o que deve ser preservado, é o foco do nosso objeto de preservação. Nós temos o nível lógico, onde que eu vou trabalhar com a estratégia de preservação, de formatos, qual é o formato de acesso, qual é o formato de preservação, qual é o formato de produção mais adequado. E na preservação nós não nos preocupamos tanto com a questão do suporte, né? O objetivo não é preservar o suporte. O suporte ele é entendido como nessa dinâmica da tecnologia, dessa evolução bastante grande, os suportes eles vão se modificando, é uma característica do objeto digital. Então, o foco não é preservar a mídia original, o suporte físico original, mas sim o nível lógico e o nível conceitual. Nós temos agora, para fechar aqui, né, que eu falei do modelo WISE, da ISO 14721, que fala, né, como é que deve ser o sistema, mas eu não vou me deter nisso aqui porque o tempo está grande. Alguns resultados, assim, o que a universidade já tem de concreto. Nós temos hoje disponíveis para a comunidade universitária e para o público em geral a consulta ao trâmite de mais de 650 mil documentos que pode ser feito através do portal UFSM, do Consulta Processo. Nós temos também os processos que estão em trâmite na universidade já estão disponíveis via no sistema de protocolo integrado do governo federal. Nós fizemos essa disponibilização já em junho de 2015, que foi a primeira data prevista. Nós já estávamos com tudo organizado, então nós fomos também a primeira universidade que aderiu ao protocolo integrado, né, depois do próprio organizador sério de planejamento. Nós temos aqui, só para ilustrar rapidinho, os processos natos digitais. Então, nós temos hoje aqui, nessa ilustração, os processos de afastamento para capacitação, de curta duração, de longa duração para docentes, de longa duração para técnicos, e os afastamentos eventuais, que é o verde, né, que é a maioria é o maior número de afastamentos, nós tivemos 4.000 processos de afastamento em 2015. Também só para ilustrar aqui rapidinho. O que a gente precisa, né, o que é importante para que tudo isso aconteça? Nós agrupamos em três frentes, né? Nós temos a nossa capacitação, né? Nós, enquanto técnicos, analistas de TI, enquanto arquivistas, nós fomos buscar capacitação na questão da produção e preservação digital. O pessoal, os colegas analistas de TI foram também aprofundar o seu conhecimento na gestão arquivística, na diplomática, na perícia forense. Enfim, foi uma série de cursos, de treinamentos que a equipe foi buscar. E também a própria participação em grupos de pesquisa, né, que nos trouxe aqui um bom embasamento teórico também, para a gente saber o que fazer e como fazer. Nós já temos resultados parciais apresentados em vários eventos, inclusive no México, também em 2 momentos de disseminação lá. E nós estamos também, em contrapartida, compartilhando o que nós já conseguimos até agora com outros colegas de outras universidades, outras IFES, institutos federais, universidades que estão nos procurando também para saber como estamos fazendo, como estamos procedendo. Então, isso é muito bacana, assim, nesse momento de compartilhar. Agora sim, agora é um momento rápido para a gente finalizar, que eu vou mostrar para vocês um caso prático só para mostrar o que é essa questão de documento arquivístico que tem contexto, que é orgânico e que tem presunção de autenticidade.
A GEDAI, ela se organizou basicamente em 3 frentes de trabalho. A produção de documentos, o CIGAD, que tem a ver também com a questão do acesso, e o repositório, que nós estamos chamando aqui de RDCA. Na frente da produção, nós temos aqui, eu abro aqui na outra página, dois momentos de produção documental. O documento nato digital e o digitalizado. Eu vou falar aqui hoje para vocês na linha dos natos digitais. O que nós estamos preparando? Nós temos um contexto hoje dentro da instituição, é um universo bastante grande de documentos que já estão no meio do caminho, sendo preparados para serem arquivísticos. Nós temos já um exemplo, que é o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, do processo de afastamento eventual, que já é totalmente um documento arquivístico digital, realmente, como tem que ser. E nós temos documentos provenientes de várias áreas, de controle acadêmico, de controle do pessoal, de pesquisa, financeiro, de todas as atividades de controle de alunos, também a parte da docência, né, a parte do ensino, da pesquisa, da extensão, propriamente dito. Mas para ilustrar aqui, nós vamos cair no processo de afastamento eventual. Esse processo de afastamento eventual, eu trago uma imagem para a relação entre os documentos, uma relação orgânica. Um processo de afastamento, ele vai gerar uma portaria de afastamento. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter a necessidade de solicitar a retificação daquele mesmo afastamento. E isso vai me gerar uma apostila, que é uma apostila à portaria de afastamento. E esses documentos, essa apostila, tem relação direta com a portaria de afastamento que foi gerada anteriormente. Então, todos esses documentos têm relação orgânica entre si. Se eu acessar um deles, qualquer que seja, eu vou ter condições de rastrear a existência ou não de todo um conjunto de documentos que possam existir ou não. Então, essa é a ideia conceitual que eu vou mostrar agora nas telas que eu vou trazer aqui para vocês. Só para mostrar assim, ó, esse fluxo, ele serve só para ilustrar que é feito todo um estudo, todo um mapeamento de cada documento. Então, cada documento arquivístico digital vai ter um estudo, um mapeamento do seu fluxo, do seu processo de negócio, para que ele seja todo montado no sistema de informação da universidade. Então, pegando esse exemplo do afastamento eventual, eu terei aqui um afastamento, eu abro a tela, nós temos aqui o ambiente web, o portal da UFSM, aqui onde eu vou ter a opção de acessar e dar entrada à minha solicitação de afastamento. Nós teremos aqui as abas os dados do documento, os dados do afastamento, as despesas, todas essas abas serão preenchidas e eu vou ter, ao final, a portaria aqui eu estou na tramitação. Deixa eu voltar. Aqui eu tenho aqui os detalhes, nós temos aqui os detalhes, e na aba tramitações, a gente tem todos de todos os trâmites que esse documento teve durante a sua produção. Na sequência aqui eu vou ter o afastamento, os metadados. Aqui eu estou visualizando os metadados da portaria. Vejam que está linkado, que está selecionado aqui a aba portaria. O que eu estou verificando aqui são os metadados, esse texto que parece ser um texto metadados da portaria, e eu vou ter acesso à portaria original quando eu clicar ali no visualizar portaria. Tá?
Essa portaria, eu acho que está um problema aqui do. Eu tenho também o processo de afastamento. O processo que deu origem a essa portaria, ele também pode ser visualizado aqui. Talvez na ordem que eu coloquei não ficou muito didática, mas enfim, eu tenho todos os metadados aonde que eu já consigo ver aqui nesse processo de afastamento quais são os documentos relacionados a esse afastamento. Na sequência, eu posso ter aqui, eu vou ter aqui, como eu falei para vocês, a necessidade de uma retificação. Então, eu vou ter a aba da retificação e eu vou poder enxergar aqui a retificação que foi solicitada e na sequência eu tenho essa solicitação, todos os trâmites que ela teve. Nós temos aqui o documento de retificação do afastamento, mesmo caso da portaria. Eu vou ter a apostila, aqui eu estou verificando os metadados, isso aqui que eu estou enxergando são os metadados. Quando eu clicar aqui no visualizar a apostila, que eu realmente vou ter acesso ao documento de forma física, conteúdo estável, que a gente já vai ver em seguida. Já está em outra ordem aqui. Opa, probleminha aqui com a imagem, precisava arrumar essa imagem aqui. Mas, enfim, aqui eu tenho a tela de pesquisar documentos, né, de consultar documentos. Eu tenho aqui a autorização do afastamento, se vocês observarem aqui no resumo. Eu tenho a autorização do afastamento e a apostila do afastamento. Essa tela aqui foi feita uma consulta pelo número do processo, o número da portaria, desculpa, 79.613, e me deu esse resultado, me deu a autorização e a apostila que foi feita a solicitação. Aí nós temos aqui a tela que nós podemos ver que quando eu peço para clicar lá naquela portaria, né, na página anterior, se na página anterior eu clicar aqui, né, se autorizar o afastamento, eu vou enxergar essa tela que vai me permitir clicar na portaria, clicando ali na portaria, eu vou poder visualizar o documento na sua forma fixa, estável, um PDF-A, que foi produzido. Então, esse é o documento arquivístico digital. Então, para nós chegarmos aqui, tem todo esse trabalho de base. E a mesma coisa aqui, se eu agora clicar na apostila, se eu clicar aqui, se eu pedir para consultar a apostila, o segundo documento, ele vai dar para mim a imagem e dos metadados, né, da ação. Eu tenho aqui também a possibilidade de ver os documentos que estão relacionados, então é uma jogadinha, né, é um link, um documento linka para o outro, aquele esquema que eu mostrei no início para vocês. Então, a portaria linka com a apostila, que linka com a solicitação de retificação, com a solicitação de afastamento, todos eles relacionados entre si. Mas, clicando aqui agora na apostila, eu tenho a visualização do documento arquivo digital. Forma fixa, conteúdo estável, documento produzido digital, não tem necessidade de ser impresso em nenhum momento. Ele é produzido, tramita e será recolhido ao repositório arquivístico permanente sem ter a interferência humana. Aqui só faço um resuminho, então, do que a gente viu, né? Só para exemplificar a nossa conversa de hoje, eu fiz aqui nós mostramos aqui a do documento nato digital. Eu fiz um exemplo para vocês do processo de afastamento, mas poderia, por exemplo, ser um processo de defesa de pós-graduação, que ela pode ter relacionamento com um processo de afastamento, e esse processo de defesa da pós-graduação, com certeza, vai ter relação, por exemplo, com uma tese de doutorado, uma tese
ou uma dissertação de mestrado, entre outros, né? Nós temos aqui N documentos, né? Nós temos uma infinita possibilidade de relacionamentos. O que importa para a gente é que o CIGAD realmente faça um vínculo entre esses documentos que sejam necessários, e isso vai me dar a organicidade, né? Então, para concluir, eu trago aqui um resumo, né, um gráfico, um resumo do que a gente tem. A gente tem todas as funcionalidades de um CIGAD que está sendo trabalhado no nosso CI, no Sistema de Informações para o Ensino. Nós temos a produção do documento, e junto com esse documento, todos os metadados referentes ao documento, à sua gestão, aos seus agentes, enfim, todos os requisitos de arte e mais uma série de metadados que serão reunidos para que possam ser, então, transferidos ao repositório arquivístico digital confiável, na forma de um pacote, de um CIP, né, um pacote de informações de submissão que vai entrar no repositório e que, quando for acessado pelo público, nós teremos uma garantia de que nós poderemos recuperar esse documento em relação ao seu contexto, à organicidade dele com os demais, e ele vai ter uma presunção de autenticidade. Então, esse que é o nosso desafio, o nosso objetivo com esse projeto de informatização da gestão, preservação e acesso, que nós chamamos de GEDAI da UFSM. E assim eu acho que eu cumpro o meu prazo. Eu passei um pouquinho do tempo, mas era isso assim que eu preparei bem resumido para falar com vocês, e agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e estou à disposição para ouvir vocês. Questionamento. Neiva, acredito que todo mundo ouviu direito, não teve muito problema técnico. Nós gostaríamos de receber as perguntas de vocês para que a Neiva possa responder. Ela tratou vários assuntos interessantes, entre eles como que eles estão trabalhando toda essa parte de unificação do sistema, né, no projeto GEDAI. Alguns de vocês já devem ter tido essa experiência. Não sei se a Neiva poderia mencionar um pouquinho mais sobre a importância da descrição, né? Essa descrição que tem que ser compartilhada, tem que ir até a parte básica da configuração dos dados e dos pacotes, né? Você poderia dizer mais ou menos quais foram os desafios que vocês tiveram nessa parte de definição, de formato, de descrição mínima dos dados? Bom, assim, desafios foram vários em todos os sentidos, né? Nós precisamos estudar muito, foi preciso assim, buscar muita coisa. Mas os referenciais que nós utilizamos, os formatos de preservação digital, nós trabalhamos com os formatos que o próprio software, o Arquivemática já nos traz, de acordo com o FPR. Nós decidimos assim que no âmbito da UFSM nós vamos ter a imagem de preservação para documentos em TIFF e para acesso PDF-A. Foram amplas discussões que a gente teve, a gente fez muitos testes também para que a gente conseguisse assim, ter até embasamento de tempo, de espaço, de memória, para que não se tomasse uma decisão que fosse depois impossível de dar continuidade, porque a gente tem um problema de custo da manutenção do documento digital. Então, o nosso repositório, ele, apesar dele ser grande,
mas um dia ele vai estar repleto. E a gente tem, então, uma série de desafios no sentido de trabalhar para que sejam digitais os documentos que realmente são aqueles que são imprescindíveis para a instituição, trabalhar com a preservação dos documentos de guarda permanente e entra muito aqui, eu não falei aqui nessa questão, mas a questão da digitalização, que tem uma tendência do pessoal sair digitalizando toda a documentação e disponibilizar para o acesso. Então, assim, a gente também precisou trabalhar uma questão de requisitos, de critérios, o que vai ser digitalizado e o que não vai ser, sempre procurando essa relação custo-benefício. Não sei se eu respondi bem essa pergunta. Sim, está tudo ótimo. Agora gostaríamos de ouvir a nossos colegas que estão presentes, se tem alguma pergunta também. É um tema muito interessante e também que no Brasil está se iniciando esse trabalho em várias instituições públicas, né? Tem toda aquela situação de no Brasil não termos ainda muita seguimento das políticas, né, que deveriam ser observadas pelos gestores. A formação também dos pesquisadores também é necessário ver. E aqui temos uma pergunta também da Ana Sueli, sim, que ela nos fala aqui que, partindo do princípio de que a preservação deve iniciar no ato da produção do documento no ato digital, qual a estratégia concreta e as recomendações que vocês adotam em relação a essa premissa? Quer responder, por favor? Estou navegando aqui na pergunta, só um pouquinho que eu vou olhar aqui na outra tela. Então, assim, ó, na produção do documento digital, Ana, nós estamos trabalhando assim, ó, qual é o formato de produção, na medida do possível, produzir o documento já no formato de preservação. Então, se é um documento textual e o formato de produção, de preservação dele é um PDF-A, então, na medida do possível, eu já produzo o elemento em PDF-A. Isso é uma questão bem interessante, assim, sempre na medida do possível. Se é um documento audiovisual, se é um documento fotográfico, né, sempre tentar fazer com que esse documento já nasça no formato recomendado para preservação. Aí o que a gente faz? O documento nasce no seu formato original de preservação, com todos os metadados que ficam embutidos, isso é importante. Esse documento ele pode ser produzido uma derivada de acesso dele para fins de difusão de acesso, que vai em formato menor, mais ágil, que vai ficar disponível para consulta no nosso sistema de informações e é o original, no formato de preservação, que vai ser recolhido ao repositório para guarda permanente. Tá? Não sei se era exatamente essa questão, mas pode perguntar. Sim, Neiva, eu acredito que sim foi essa a pergunta que ela fez. Agora, outra parte que poderíamos avançar era essa integração de informações arquivísticas dentro da instituição. Vocês pensaram em fazer isso com outros sistemas integrados para incorporar as informações em um único serviço da instituição, como um repositório digital confiável que tenha todas essas informações acadêmicas? Vocês têm mais ou menos algum planejamento sobre isso? Não, o que a gente tem para a gestão arquivística de documentos arquivísticos digitais, é o Sistema de Informações para o Ensino, é o nosso sistema da casa.
é um sistema de informação que ele já foi criado na década de 70. Desde então ele vem passado por transformações, por atualizações, e agora com o projeto Jedi ele está sendo melhorado ainda mais, né? Está sendo incorporado, os requisitos do EAR que estão sendo incorporados, então, para atender essa necessidade de gestão. A gente tem dentro da universidade iniciativas isoladas, assim, de outros acervos que estão usando outros repositórios, outros sistemas de difusão, de acesso. E nós pretendemos, assim, conduzir um estudo, uma conversa, enfim, para que seria o ideal, seria interessante se a gente conseguisse unificar isso no futuro. Mas hoje, agora, a gente não tem a gente não tem fôlego para fazer, são muitas coisas que precisam ser feitas em relação ao documento na digital, preparar toda a base do sistema, e isso nos suga muito tempo, né? Então, é uma coisa que nós pretendemos, que é o ideal, é o que recomenda a teoria, né? No futuro, a gente ter realmente um sistema unificado para toda a instituição. Porém, agora, nesse momento, o foco está só na gestão. Queria ver se temos mais perguntas. Vamos ver. Bom, eu não sei se todo mundo está ouvindo, mas aqui a Vanderlei está falando que ele perdeu o início da exposição, mas ele gostaria de saber se o repositório de vocês abrange toda a produção arquivística da universidade e como foi abordada a questão das múltiplas manifestações documentais, ou seja, as fotos, os textos, os áudios. Poderia responder, por favor? Tudo bem? Querida, assim, ó, nós temos o foco do nosso projeto é chegar até a preservação. Nós estamos agora, assim, utilizando todo o nosso gás na questão da produção documental. Nós ainda não estamos com o foco no repositório. Nós ainda não chegamos ali. Nós estamos aqui, deixa eu ver onde que nós temos. Eu tenho uma imagem aqui, acho que pode ser essa aqui, só para ilustrar o que eu falar. Nós estamos com o foco nesse momento aqui da produção. Aqui. Nós estamos com o foco nesse momento da produção documental, né, na preparação do nosso sistema de informações não que a gente não esteja fazendo ações, a gente já tem um repositório instalado, nós temos já o nosso ambiente de produção, a gente está fazendo alguns testes, mas ainda nós não temos respostas concretas, reais, para essa pergunta que tu fez de congregar todos os documentos. Mas o objetivo é congregar todos os documentos dentro desse repositório. Se for documento arquivístico, e esse documento arquivístico for de guarda permanente, ele vai estar nesse repositório digital arquivístico confiável. Ok? Neiva, eu acredito que também essa é uma resposta bem clara. E uma coisa que me surgiu também foi saber, você está trabalhando com Atom, não é verdade? E você teria como nos explicar mais ou menos, em forma genérica, qual foi o trabalho que teve por trás para fazer que o Atom fosse configurado para atender um futuro de preservação em um repositório digital confiável? O Atom dentro da UFSM, ele é ainda um piloto, ele está sendo usado pelo Departamento de Arquivo Geral para
fazer a descrição arquivística e facilitar o acesso aos documentos arquivísticos de guarda permanente. Tá? Nós temos outras unidades, outros órgãos dentro da UFSM que estão utilizando o ICA-Atom como solução, o ambiente, né, o software, como solução para as suas necessidades. Isso não está integrado agora nesse momento, o ideal é que fosse. Nós trabalhamos, o ICA-Atom que nós trabalhamos agora, nesse momento, que é esse piloto que eu falo, ele está sendo usado para fazer a difusão arquivística. Então, ou seja, eu faço a descrição visando a produção de instrumentos de pesquisa dos documentos de guarda permanente, e alguns estão sendo digitalizados e disponibilizados nessa plataforma, que aliás agora nós já instalamos a versão mais atual, a 2.3, estamos agora trabalhando na migração dos dados. Em breve vocês todos terão acesso então a esse novo ambiente atualizado. Mas assim, como o Atom em si, como documento arquivístico, ele também, por ser um instrumento de pesquisa, ele também vai chegar um momento de ser recolhido ao arquivo permanente digital, que é o repositório digital arquivístico. E quando chegar esse momento, ele pode ser preservado em relação aos instrumentos de pesquisa. Nós podemos fazer, por exemplo, relatórios com imagens, e esses relatórios, como documento arquivístico, ser recolhido ao repositório. Nós não temos nada de concreto. Isso que eu estou falando é a nossa pretensão, é o nosso objetivo, é o nosso projeto. É o que nós entendemos que seria o ideal, mas ainda não foi executado. Não sei se é isso que você perguntou, tá? Pode perguntar de novo, obrigada. Neiva, também o Lauro tem uma pergunta sobre a idade dos documentos, se podem ser consideradas permanentes a partir de um determinado período, um relatório produzido há 2 ou 3 anos atrás, que não será alterado. Existe um prazo aproximado mínimo para um documento se considerar permanente? Muito boa essa pergunta. Assim, ó, na arquivologia, nós temos instrumentos de referência, nós temos normativas. Uma delas é o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade do CONARP e o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade do SIGA. O SIGA para as atividades fim da instituição e a tabela do CONARP referente às atividades meio. É nessa tabela que está contido o referencial de temporalidade. Aqueles documentos que constam como guarda permanente são aqueles que nunca poderão ser eliminados. Eles vão ficar preservados enquanto eles existirem, até que aconteça um acidente, até que possa acontecer uma eventualidade de se perder esses documentos, mas não, em nenhum momento, eles serão deliberadamente eliminados. Por exemplo, nessa mesma tabela que eu citei, nós teremos casos de documentos de guarda temporária de 10 anos, de 52 anos, de 100 anos, e quando é o prazo definido que eu vou guardar por 100 anos e depois eu elimino, então eu não entendo eles como documentos de guarda permanente, mas sim documentos com prazo de longo prazo de guarda. São conceitos arquivísticos, né, que a gente está trabalhando com base nesses conceitos. Eu vi que tem uma outra pergunta aqui também, sobre... Ana Celina, estão trabalhando paralelamente com documentos digitalizados ou existe uma prioridade? Trabalhando paralelo, tá? Porque
nós somos 3 arquivistas e somos 3 analistas, basicamente, que é a equipe de trabalho, a equipe operacional. Então, nós temos uma colega arquivista que está à frente dos documentos nato digitais, uma de nós está à frente dos digitalizados e nós estamos também trabalhando com a questão do CIGAD, né, da implantação dos arquivistas arquivísticos e no nosso sistema de informações como um todo, e também tem um módulo específico que é o módulo de gestão arquivística. Então, nós nos dividimos, nos organizamos operacionalmente para trabalhar essas questões em paralelo. Por quê? Porque elas estão conectadas, não tem como trabalhar separadamente, porque uma coisa afeta na outra. Então, a gente está tentando conduzir dessa forma. Ok? Muito boa a resposta também. Estamos quase já fechando. Queria saber se alguém mais tem alguma pergunta. E bom, também queria que, se você pudesse nos dizer como entrar em contato para saber mais sobre o projeto e quais são os seguintes passos. O áudio. Eu trouxe aqui na apresentação o nosso endereço. Nós temos aqui a nossa página, nós temos uma página dentro do site da instituição. Nós temos o nosso e-mail, jedai@ussm.br, e nós temos uma página no Facebook. Tá? Se quiser nos contatar por telefone, nós também temos o telefone 55-3020-6124. Eu acho que eu vou colocar, eu vou digitar aqui para vocês. Tá. O que mais que eu posso dizer? Tem uma pergunta também. Tem outra pergunta, né? A pergunta da Sandra. Gostaria de saber, no trabalho da comissão, não consegui ouvir todo o início, mas tem algo já encaminhado em relação ao diário de classe no repositório? Assim, ó, Sandra, sim, a comissão está também com a documentação diário de classe para que ela seja um documento nato digital, que tramite digital e seja recolhido. Eu não usei esse caso para a nossa conversa de hoje. Eu escolhi o caso da portaria de afastamento. Mas sim, está acontecendo em paralelo. Só que o momento do recolhimento ao repositório ainda não aconteceu, né? Por tudo que nós já falamos até agora. Mas já está preparado. Isso. A Débora estava lembrando aqui para mim, que, como eu falei, né, nós temos já o repositório instalado, o ambiente de produção, a gente está fazendo testes, mas ele ainda não está valendo, tá? Nesse sentido, assim. Mas a gente está recebendo visitas, né, inclusive o pessoal da Unijuí esteve aqui para conhecer o nosso sistema acadêmico, a nossa documentação acadêmica, nato digital, como é que a gente está trabalhando. E foi bem legal, assim, a gente estabelece, abre um canal de comunicação bem interessante, o pessoal está procurando se informar, assim como nós. Então, a gente aprende muito com as perguntas, com as questões que vão surgindo, né, com as visitas. Então, é perfeito, todo mundo sai ganhando nessa jogada. Ok, bom, muito obrigado pela sua apresentação e acredito que vocês têm bastante experiência para compartilhar. Aqui estamos então terminando nosso último debate do mês de agosto e agora em setembro temos mais uma série de debates sobre assuntos também relacionados à preservação de documentos digitais.
E novamente, obrigado, Neiva. Estamos aqui, continuamos em contato, contando com vocês. E obrigado a todos os participantes. O vídeo estará disponível amanhã. Legal, Miguel. E o certificado será para nossa colega Luísa. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada, Miguel, e eu aproveito assim, para agradecer mais uma vez a oportunidade de nós podermos compartilhar o nosso trabalho e deixo o convite a todos que assistirem a esse vídeo ou que participaram desse momento agora para que façam contato, fiquem à vontade. Para nós é muito importante também esses momentos de compartilhar, né? Então estamos aguardando a visita de quem estiver interessado. Será bem-vindo. Obrigada, Vanderlei. Ok? Obrigada, então. Miguel, era o que eu tinha para falar, Miguel. Eu não sei se... Só me resta agradecer, então, a todos. Muito obrigada.